Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal NedKel. Vamos falar do artigo número 16, duração do contrato por tempo determinado. Esta é a segunda parte da série Domínio da Lei Geral do Trabalho, parte 2. Então, sem mais demora pessoal, vamos entrar no nosso assunto. Ponto 1, aí diz: o contrato de trabalho tempo determinado não pode exceder dois pontos. Não pode exceder dois pontos. Linha A, 6 meses. Nas situações a que se refere as linhas D e F do número 1 do artigo anterior. Qual é este artigo anterior? O artigo número 15. E as suas linhas D e F, aí tem uns pontos. Nós vamos ver aqui. O artigo número 15 diz, vai estar aqui, artigo número 15, os pontos, onde diz contrato de trabalho por tempo determinado. Contrato de trabalho por tempo determinado. A sua linha D diz: trabalho sazonal não pode passar 6 meses. A linha F diz: execução de trabalho urgente necessário. Vamos meter aqui a linha D, linha F, onde a linha D diz: trabalho sazonal não pode passar 6 meses. A linha F diz: execução de trabalho urgente necessário para evitar acidentes, para reparar deficiência de material ou para organizar medidas de salvaguarda das instalações ou dos equipamentos e outros bens da empresa, de forma a impedir risco para esta e para os trabalhadores. Então, com base no artigo número 15, o contrato de trabalho por tempo determinado não pode exceder 6 meses de trabalho. Vamos aqui na linha B. A linha B diz: não pode exceder 12 meses de... Não pode exceder 12 meses, né? Vírgula. Nas situações a que se refere nas alíneas, B, C
I, E do mesmo artigo. Qual é o artigo? Número 15. Contrato de trabalho por tempo determinado. A linha B diz, né? A linha B diz: acréscimo temporário ou excepcional da atividade normal da empresa, resultando de acréscimo de tarefas, excesso de encomendas, razões de mercado ou razões sazonais. Devido a essas situações, a empresa pode obter um contrato determinado com o pessoal durante 6 meses. Acima disso, não pode exceder este limite. Agora, a linha C. A linha C diz: realizações de tarefas ocasionais e pontuais que não entram no quadro de atividade da empresa. Vamos imaginar que a nossa empresa é de eletricidade. Sim, estamos na área da eletricidade, mas temos alguns aparelhos de ar-condicionado variado ou algumas secretárias ou algumas paredes danificadas. Podemos ter um contrato com uma empresa de construção civil ou de manutenção de AC para fazer esse trabalho, né? E nessa realização dessas tarefas, são tarefas ocasionais e pontuais. Então isso não nos obriga, estes pontos não entram no quadro da atividade da nossa empresa ou da empresa de eletricidade. A empresa está destinada na área de eletricidade, não na manutenção de AC ou de construção civil. Então, para esse tipo de contrato, não pode exceder os 12 meses, mas pode ser renovado, claro, né? Agora, o ponto ou a linha E. A linha E diz: quando a atividade a desenvolver pode ser temporariamente limitada, não aconselha o alargamento do quadro de pessoal permanente da empresa. Chama uma empresa de construção civil. Através desse nós não podemos, o conselho é não alargar o quadro de pessoal permanente da empresa. E também não há motivos, né? Então, por esse modo, devemos ter cautela nisso e ver de que forma vamos elaborar nossos contratos. Agora, o ponto C. Fazer assim para ser mais específico. A, B e C. Muito bom. O ponto C diz, com base no ponto 1, o contrato de trabalho por tempo determinado não excede, aqui não pode exceder 36 meses nas situações a que se refere as situações referidas nas alíneas A, G, H, J e K.
referida. As linhas do mesmo artigo. Qual é esse artigo? O artigo número 15, o artigo 15. Então, o que é que diz a linha? A linha A diz: substituição de trabalhador temporariamente ausente. A substituição de trabalhador temporariamente ausente não pode passar dos 36 meses. Se o seu trabalhador não está para emprego, tem que sabermos que 3 falta a rescisão do contrato por causa justa. Mas também vamos ver qual é essa ausência desse mesmo trabalhador. Então, devemos ter cuidado com a linha A. A linha G diz: lançamento de atividades novas de duração incerta, início de elaboração, reestruturação ou ampliação das atividades de uma empresa ou centro de trabalho. Quando a empresa lança uma nova atividade de duração incerta, ou início de uma elaboração, reestruturação ou ampliação da atividade, não podemos exceder o limite de meses de contrato, né? Que são os 36 meses. Porque a duração incerta não sabe quando é que vai continuar, quando é que vai parar. Então, o tipo de contrato deve ser abaixo desses meses ou até o limite dessa atividade que a empresa lançou e que era nova, para nós não ter problema só com o pessoal ao qual será contratado. A linha H diz: emprego de diminuídos físicos, idoso, candidatos a primeiro emprego e desempregado há mais de um ano, ou elementos de outros grupos sociais abrangidos por medidas legais de inserção ou reinserção na vida ativa. Vê o conselho que a Lei Geral do Trabalho nos diz que nós não devemos fazer um contrato de 36 meses com pessoas de diminuídos físicos ou que têm alguma deficiência física, com idosos ou com candidatos a primeiro emprego e desempregados há mais de um ano. Não podemos ter contrato com as pessoas de 36 meses. Também o gestor de recursos humanos deve ter conhecimento disso, avaliar que tipo de pessoa está capacitada para pertencer ao quadro da sua instituição. Mas no modo de contrato por tempo determinado, que diz que não pode exceder os 36 meses, de acordo com essas características ditas na linha H do artigo número 15. E a linha J. A linha J diz: execução, direção e fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagem e reparação industriais e outros trabalhos de idêntica natureza e temporalidade. Este tipo de trabalho não pode exceder os 36 meses. Se fazer um cálculo, o ano tem 12 meses, né? Como é do conhecimento de todos, que o ano tem 12 meses.
E esses 36 meses equivalem a 3 anos. Então, não podemos ter um contrato com o pessoal de 3 anos. Por isso aqui a lei dá alguns termos específicos, né? Do que pode ser, o que não pode. Agora vamos no ponto 2. O ponto 2 diz: nas situações a que se refere as alíneas A, H do número 1 do artigo anterior, que é o artigo número 15, a inspeção geral do trabalho, a inspeção geral do trabalho pode autorizar o prolongamento pode autorizar o prolongamento da duração do contrato para além de 36 meses. 36 meses. Mediante requerimento fundamentado do empregador e acompanhado de declaração de concordância do trabalhador. No trabalhador, designadamente se dois pontos. Aqui vem, né, que a inspeção geral do trabalho pode autorizar o prolongamento da duração do contrato para além de 36 meses, mediante requerimento fundamentado do empregador e acompanhado de declaração de concordância do trabalhador, designadamente se. Aqui esse se, vamos ver já quais são as normas que aqui vamos pedir, né? Se, aí diz:
A linha A. Se o regresso do trabalhador temporariamente ausente não tiver lugar dentro daquele prazo. A linha A. A linha B diz: a duração dos trabalhos de construção civil e atividades equiparados for ou se tornar superior a 3 anos. E a linha C diz: o seguinte: as medidas legais de políticas de empresa dos grupos sociais, as medidas legais de política de emprego dos grupos sociais a que se refere a linha H do artigo anterior, que é o artigo número 15, estiverem ainda em aplicação a data do termo dos 36 meses do contrato. Isso quer dizer, se as medidas legais e política de emprego dos grupos sociais a que se refere a linha H, se a linha H que se refere ao emprego de diminuídos físicos, idosos, candidatos a primeiro emprego e desempregados há mais de um ano, ou limite de todos os grupos sociais. Se essa política de emprego ainda estiver de pé, ainda podemos aplicar esse termo. E isso não nos será prejudiciais, porque nós ainda estaremos dentro da Lei Geral do Trabalho. Mas devemos ter também muito cuidado sobre isso. Ponto número 3. Diz o seguinte: requerimento a que se refere o número anterior. Requerimento se refere o número anterior. O número anterior deve ser apresentado até 30 dias antes do termo do contrato. Antes do termo do contrato. Ponto 4. Ponto 4 diz: o prolongamento da duração do contrato a que se refere o número número 2, a que se refere o número 2 não pode ser autorizado por mais de 24 meses. Se nós, no número 2 deste artigo, aqui diz
é onde diz o prolongamento da duração do contrato de trabalho para além de 36 meses, que equivale a 3 anos. Aí diz, aqui a linha 4, diz que o prolongamento da duração do contrato que se refere ao número 2 não pode ser autorizado por mais de 24 meses. Então, isso quer dizer que o contrato por tempo determinado, a que se refere na linha 2 do artigo número 16, não pode ser autorizado por mais de 24 meses. Isso no que tange no contrato por tempo determinado. Por isso é que muitas vezes nós como gestores, ao contratar algum funcionário, nós sempre metemos 1 ano, 6 meses, e disso não passa, porque realmente queremos estudar o funcionário, isso para ver se ele pode fazer parte do quadro permanente dos efetivos da nossa instituição. Pessoal, esse vídeo eu fiz assim dessa forma porque o primeiro vídeo que eu fiz levou quase 41 minutos. Então, por vir não ser muito longo, prefiro encurtar ele para melhor compreensão. Só sabendo que vocês têm a lei do trabalho, podem ver esses pontos aqui, que está aqui as linhas, para melhor entendimento. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, porque quando é de que eu terei muito conhecimento no mundo dos recursos humanos. Basei. Até o próximo vídeo. Aula.